Olá, bom dia, povo de Deus querido. Mais um ano aqui na maratona de liturgia. As pessoas vão entrando. Queremos pedir a quem já começou a acessar o nosso link que divulgue um pouco esses links para os nossos grupos, das equipes de liturgia, dos grupos de canto, das equipes diocesanas, enfim, vamos fazer com que esse momento seja de fato um momento rico de estudo, de aprofundamento da liturgia, em comemoração aos 62 anos da Sacrosanto Contílio. Deixa eu ver quem é que já está aqui online, porque já tem algumas pessoas. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. São 3 canais que nós estamos transmitindo. Eu acho que eu não vou conseguir, mas, enfim. Esse ano, a Maratona de Liturgia tem como tema Tesouro de Inestimável Valor, a Sacrosanto Concílio e a música litúrgica, abordando o capítulo 6º da Sacrosanto Concílio. Uma realização de várias instituições, e vale a pena ressaltar essas instituições aqui: a Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB, este ano com a participação do setor música litúrgica, Rede Celebra, a ASLI, que é a Associação dos Liturgistas do Brasil, Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre, a Revista de Liturgia e o Centro de Liturgia Dom Clemente Isnar. Então, percebemos que boa parte das instituições que estão trabalhando e que se dedicam à liturgia no Brasil estão unidas para oferecer uma live de 12 horas com muito conteúdo bom, com muita gente boa aqui conosco, para que possamos não só celebrar os 62 anos da Sacrosanto Contílio, mas também ser um momento de aprofundamento, de estudo, de conhecimento sobre a liturgia. Então, queremos agradecer desde já o dedicado trabalho desta equipe. São meses de trabalho, as pessoas se dedicam não só para organizar, mas para preparar as suas falas, um período de estudo, né? Então, essas pessoas que têm se esforçado para que vivamos cada vez mais o espírito da Sacrosanto Contílio, segundo a qual a liturgia é o cume para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Então, hoje também vamos contar com os nossos queridos amigos Vinícius, que está em Belo Horizonte, Rafael, que está no Rio Grande do Sul. Então, um abraço, meus queridos. Bom estar com vocês mais um ano aqui. Então, quero também que vocês falem um pouco dessa experiência e a gente vai começar a nossa live já já, né? Bom dia, Leandro. Bom dia, Rafa. Bom dia a você que nos acompanha. Que bom que nós estamos juntos, né? Mais uma vez. Falar dessa maratona é falar de fato dessa experiência bonita de partilha, de se debruçar sobre um documento tão importante. E a gente está aqui nesses minutinhos antes, nesse esquenta, exatamente para poder chamar o povo. Então, envie esse link, compartilha aí com todo mundo. Nós estamos celebrando 62 anos da Sacrosanto Concilium, gente. E isso é retomar o Concílio Vaticano II, né? É aquele chamado que nós tivemos para plena participação, para uma participação consciente, frutuosa de todo o povo de Deus na vida litúrgica da igreja. A gente não pode esquecer isso. O Vaticano II representou esse marco renovador, não apenas por causa da atualização pastoral, mas por colocar a liturgia de fato como fonte ápice da vida cristã. É uma experiência eclesial, né? É uma experiência de ser igreja e nesse contexto, a música litúrgica, que é o que vai ser tratado hoje ao longo desse dia, ela recebeu uma atenção especial. Às vezes fica aí um pouquinho esquecida nas nossas comunidades, mas a própria Constituição diz tesouro de inestimável valor. Então, vejam bem, é uma expressão privilegiada de oração, de comunhão, de solenidade, e isso tudo está afirmado não por nós ou por alguém, mas pelo próprio concílio na Sacrosanto Concílio. A gente tem que lembrar que a música, ela nasce da fé para poder servir a celebração, não é um adorno, não é uma firula, né, a mais, mas é de fato uma ação ministerial. E a gente precisa lembrar de Romano Guardini, né, Leandro, que Romano Guardini ele fala assim:
A liturgia precisa do canto, a liturgia precisa de um canto que não se impõe a si mesmo, mas que sirva à ação sagrada. Então, veja bem, para a gente refletir de um grau muito grande, né? O padre Gilenot também, ele diz que a renovação do concílio nessa questão da música, que a música litúrgica é uma arte a serviço de um outro, e esse outro é o próprio rito. Então, essas vozes que se juntam a tantas outras que tratam da música litúrgica na igreja, né, elas nos mostram que o canto é uma oração, né? O canto não busca o protagonismo, mas ele busca em si uma comunhão, que é de fato o que a gente quer. Bom dia, Léo, bom dia, Vinícius. Acho que mais uma vez a gente se reunir nessa manhã para juntos estudarmos um documento tão importante da igreja é sempre oportuno e necessário, né? Porque a gente vive um tempo na igreja e que a gente vai continuando a redescobrir as fontes do concílio. Isso é essencial para que a gente possa retomar esse tema da música, porque a gente vive uma realidade muitas vezes marcada, né, por múltiplas linguagens, rápidas transformações, sejam elas culturais, das modalidades celebrativas. Então, é importante, né, que especialmente nesse tempo em que a gente vive plataformas digitais, falar de música não é apenas revisitar as normas, os repertórios, mas é também que a gente possa refletir sobre a identidade, que é essa identidade orante da comunidade cristã, e também como que os cantos podem conduzir a gente ao encontro com Deus, como que eles podem promover essa participação ativa, profunda, plena, consciente, como já nos lembrava também a Ione, quando nos ensinava liturgia, quando falava sobre a nossa participação. Gente, vocês estão vendo que o nível aqui já começou a falar de música sacra, música de fato que nós utilizamos nas nossas liturgias, né? Já começamos a dar o tom da nossa maratona de liturgia. Mas chegaram algumas pessoas aqui, principalmente uma italiana especial, Laura. Beijo, querida. Laura é uma leiga que trabalhou durante um bom tempo lá no sertão de Pernambuco, que agora está em Minas Gerais, mas eu sei que acompanha muito o nosso trabalho. Um grande abraço, minha querida. Viu? Bom saber que está conosco aqui. Várias outras pessoas já chegando também. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui para dar um abraço a essas pessoas que vão chegando. Bom, então, é nesse clima de estudo, de conhecimento, que a Maratona de Liturgia 2025 vai acontecer. Ao meditarmos sobre esse capítulo 6 da Sacrosanto Concílio, a música sacra de fato, a revisitar este tesouro e renovar nosso compromisso com a beleza, a verdade e a dignidade da liturgia. Então, esperamos de todo o coração, depois de todo esse empenho nosso aqui, essa dedicação durante esses meses, que este momento formativo nos inspire a cultivar com seriedade e alegria a música que edifica a fé e glorifica a Deus Pai. Bom, como nós estamos falando de fato, agora que já deu 8 horas, né? As pessoas já começaram a chegar, começamos a fazer esse esquenta aqui para acolher as pessoas, para de fato iniciarmos às 8 horas, para começarmos de fato a nossa live, vamos ouvir, né? Vamos fazer uma leitura atenta desse capítulo 6, para que a gente possa entender o fio condutor de toda a nossa maratona de hoje, de toda a nossa live, certo? Então, eu convido a você que também tem aí a sua versão. Nós sabemos que são traduções, né? Podemos estar usando uma tradução que não seja que você tem, mas que você também queira aprofundar, possa buscar esse capítulo e depois meditar um pouco, grifar, aprender, porque nós vamos voltar para este capítulo, né, para alguns artigos dele durante todo o nosso dia de hoje. Vamos lá, vamos começar? Então, eu, Vinícius e Rafael, vamos fazer uma leitura, e você que está aí nos acompanhando, né, vamos ouvir, vamos meditar um pouco esse texto.
O capítulo 6º, portanto, ele tem como título A Música Sacra. A tradição musical da Igreja Universal é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido ao texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. Não cessam de enaltecer que a Sagrada Escritura, quer os santos padres e os romanos pontífices, que ainda recentemente, a começar por São Pio X, sublinharam com a mais insistência a função ministerial da música sacra no culto divino. A música sacra será, por isso, tanto mais santa quanto mais intimamente unida estiver a ação litúrgica, quer como expressão dedicada da oração, quer como fator de comunhão, quer como elemento de maior solenidade nos ritos sagrados. A Igreja aprova e aceita no culto divino todas as formas autênticas de arte, desde que dotadas das qualidades requeridas. O Sagrado Concílio, fiel às normas e determinações da tradição e disciplina da Igreja, e não perdendo de vista o fim da música sacra, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis, estabelece o seguinte: a ação litúrgica reveste-se de maior nobreza quando é celebrada de modo solene, com o canto, com a presença dos ministros sagrados e a participação ativa do povo. Observe-se, quanto à língua a usar, artigo 36, quanto à missa, o artigo 54, quanto aos sacramentos, o artigo 63, e quanto ao ofício divino, o artigo 101. Guarde-se e desenvolva-se com diligência o patrimônio da música sacra. Promovam-se com empenho, sobretudo nas catedrais, a Scholari Cantorum. Procurem os bispos e demais pastores de almas que os fiéis participem ativamente nas funções sagradas que se celebram com o canto, na medida que lhes compete e segundo os artigos 28 e 30. Desse grande importância nos seminários, noviciados e casas de estudo de religiosos de ambos os sexos, bem como noutros institutos e escolas católicas, a formação e prática musical. Para o conseguir, procure-se preparar também e com muito cuidado os professores que terão a missão de ensinar a música sacra. Recomenda-se a fundação, segundo as circunstâncias, de institutos superiores de música sacra. Os compositores e os cantores, principalmente as crianças, devem receber também uma verdadeira educação litúrgica. A Igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Terá este, e por isso na ação litúrgica, em igualdade de circunstâncias, o primeiro lugar. Não se excluem todos os outros gêneros da música sacra, mormente a polifonia na celebração dos ofícios divinos, desde que estejam em harmonia com o espírito da ação litúrgica, segundo estabelecido no artigo 30. Procure terminar-se a edição típica dos livros de canto gregoriano. Prepare-se uma edição mais crítica dos livros já editados depois da reforma de São Pio X. Convirá preparar uma edição com melodias mais simples para uso das igrejas menores. Promova-se muito o canto popular religioso para que os fiéis possam cantar tanto nos exercícios piedosos e sagrados, como nas próprias ações litúrgicas, segundo o que as rubricas determinam. Em certas regiões, sobretudo nas missões, há povos com tradição musical própria, a qual tem excepcional importância na sua vida religiosa e social. A esta música se deu devido reconhecimento e o lugar conveniente, tanto na educação do sentido religioso desses povos, como na adaptação do culto à sua índole, segundo os artigos 39 e 40. Por isso, procure-se cuidadosamente que na sua formação musical
os missionários fiquem aptos, na medida do possível, a promover a música tradicional desses povos nas escolas e nas ações sagradas. Tenha-se em grande apreço na Igreja Latina o órgão de tubos, instrumento musical tradicional e cujo som é capaz de dar às cerimônias do culto um esplendor extraordinário e elevar poderosamente o espírito para Deus. Podem-se utilizar no culto divino outros instrumentos, segundo o parecer e com consentimento da autoridade territorial competente, conforme estabelecido nos artigos 22, 2, 37 e 40. Contando que esses instrumentos estejam adaptados ou sejam adaptáveis ao uso sacro, não desdigam da dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. Os compositores possuídos do espírito cristão compreendam que são chamados a cultivar a música sacra e aumentar-lhe o patrimônio. Que suas composições se apresentem com as características da verdadeira música sacra, possam ser cantadas não só pelos grandes coros, mas se adaptem também aos pequenos e favoreçam uma ativa participação de toda a Assembleia dos Fiéis. Os textos destinados ao canto sacro devem estar de acordo com a doutrina católica e inspirar-se, sobretudo, na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas. Que texto bonito, né, gente? Muito profundo, um texto que nos faz realmente refletir sobre a liturgia e a música, o canto na liturgia.